Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês um vídeo aqui sobre Unipar, tá? Unipar é uma empresa bastante interessante, você acompanha especialmente aí o Luiz Barsi. É uma das posições que ele mais tem na carteira, tá? Uma posição muito relevante em termos financeiros, porque ele comprou Unipar lá atrás, tá? E muita gente tem perguntado para mim se eu gosto de Unipar, se eu compro, se eu não compro. Vou dar um spoiler, eu não tenho Unipar na minha carteira, mas no vídeo de hoje eu quero te trazer basicamente vai como se fosse uma análise inicial de Unipar, tá? Para a gente entender o que a empresa faz, para a gente entender se faz sentido ou não comprar e para a gente entender se nos preços atuais vale a pena. Tá? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E se você gosta de Unipar, enfim, se você tem alguma opinião sobre a empresa, já comenta aqui embaixo. É muito legal de ler o comentário de vocês. Isso ajuda também as pessoas que acompanham aqui o canal. Beleza? Então lembrando também, deixa seu like, comentário, se inscreve se não for inscrito. A gente tá rumo a 100k. Falta quase pouco não. Falta pouco, falta menos de 9 mil inscritos, tá? Mas se você puder ajudar a divulgar aqui, eu tenho certeza que a gente acaba chegando antes de outubro, que é meu aniversário. Eu queria fazer a comemoração meio junto e espero que isso acabe acontecendo. E mais do que isso, tá? Tem 2 vídeos por dia, se você perdeu algum, volte e assista, beleza? Bora lá. Bom, gente, veja, o que é a Unipar, tá? É legal de trazer essa visão inicial para deixar todo mundo na mesma página. É uma empresa brasileira com atuação no segmento químico e petroquímico através das suas 3 unidades produtivas, visando atender o quê? A demanda do próprio Brasil, mas também de outros países. Às vezes a gente pode considerar aqui uma empresa que tem atuação de forma global, tá? Além disso, ainda possui, né, a participação na Solarban, tá, que é a geração de energia na Argentina, na Tucano Holding, que é uma empresa de geração eólica, e na Lar do Sol, tá, que é uma empresa de geração de energia solar aqui no Brasil. É a maior produtora de cloro e soda aqui na América Latina, tá? E a segunda maior na produção de PVC, que é o policloreto de vinila, beleza? Os seus produtos são insumos para a indústria têxtil, papel e celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção civil, desinfetante, tratamento de água e muitos outros segmentos, tá? Só por essa imagem aqui a gente já consegue perceber o quão importante é a Unipar para os outros setores, mas mais do que isso, para a perenidade desses outros setores. Então aqui eu já consigo até entender um pouco da visão do Barsi quando ele coloca a Unipar dentro de uma carteira de previdência. Veja, é um segmento que acaba atendendo vários outros setores e que acaba atendendo setores que são necessários para o dia a dia da população, dia a dia da sociedade. Você olha para a indústria têxtil, você olha para a indústria de papel e celulose, fazendo embalagens, por exemplo, você olha para os alimentos, você olha para a indústria farmacêutica com os remédios, você olha para a construção civil, você olha para desinfetantes, você olha para tratamento de água. Isso tudo, apesar de não ser uma empresa que está dentro do famoso BEST, né, os setores ali, bancos, energia, saneamento, seguros, telecom, ela acaba também tendo esse pilar de ser um setor indispensável, tá? De ser uma empresa que tem um modelo de negócio e que tem produtos que são indispensáveis para o dia a dia. Isso que eu acho que tem que ligar a sua chave na cabeça e falar assim, opa, calma aí, talvez faça sentido eu olhar para uma carteira de previdência. Por quê? Porque uma carteira de previdência, ela quer durar para a vida inteira. Ela é uma carteira que precisa ter empresas que continuam vivas, gerando bons resultados por muitas e muitas décadas. Então não adianta numa carteira previdenciária você às vezes pegar uma empresa do varejo ou uma empresa aérea, porque essas empresas a gente sabe que podem ir à falência, que têm margens baixas, que são totalmente replicáveis no sentido de ter outras que fazem a mesma coisa. Agora, quando a gente olha para empresas como a Unipar, de histórico muito grande, uma empresa de muita história, que tem uma produção já muito enraizada, veja, isso acaba sendo muito diferente. E isso acaba me chamando a atenção. Não é à toa que eu estou de olho em Unipar. Talvez não faça sentido numa questão de preço, a gente vai olhar, mas não é à toa e não dá para desconsiderar o fato de que a gente tem aqui uma empresa que precisa sim ficar sempre no nosso radar, tá? Olha só o que eu trouxe para vocês aqui em termos acionistas. Olha aqui o Barsi, gente. 14% basicamente das ações da empresa estão nas mãos do Barsi, tá? Imagina o quanto de dividendo ele não recebe e imagina o yield on cost dele em Unipar. Sendo que ele comprou a empresa quando ninguém queria, quando a empresa estava com problemas, passando por o que a gente chama de uma reformulação, por uma transformação. Naquele momento ele conseguiu pagar muito barato. E olha agora, não só o que ele ganhou de valorização, não é à toa que a participação dele se tornou muito relevante, até na própria carteira dele, tá? Ele fala que em termos financeiros, tá? Pô, se tornou uma empresa que é mais, se eu não me engano, 50% da carteira, ou até mais do que isso. E aí, à medida que ele foi comprando as ações quando elas estavam muito baratas, ele também conseguiu uma posição relevante em termos aqui de ser sócio da empresa, tá? Então é à toa que ele aparece aqui no próprio site de RI, tá bom?
Bom, olha sobre os dividendos, acho que é legal de falar. No estatuto da empresa, quando a gente abre lá o site de RI, a gente vê o payout mínimo de 25% do lucro, que é, na verdade, o que é necessário ser feito, tá? Que é a obrigação ali pelas leis das SA. Se no estatuto não está falando que vai pagar menos do que isso, o mínimo vale 25%. O estatuto pode falar, olha, a gente só vai pagar 5%. Isso pode, desde que esteja ali escrito no estatuto. No caso da Unipar aqui, está apontando o mínimo de 25% do lucro. Mas quando a gente olha na realidade, o payout acaba por ser maior, tá? Então veja, 2018, 2019, pagou mais ou menos ali a média dos 25%, mas a partir de 2020 esse payout começou a ficar muito grande. Quase 100% de payout aqui no ano de 2022. Não é à toa que os dividendos através de Unipar, especialmente depois de 2020, especialmente em 21 e 22, vieram muito robustos. E não é à toa de quem comprou lá atrás recebeu muito yield on cost. E assim, yield on cost 300%, 400%, um negócio absurdo. Então o que importa, gente, na verdade, não é o yield que a gente está recebendo da empresa, e sim o yield on cost, que é aquela posição que a gente pagou, é quanto a gente pagou naquela empresa, tá? São cerca de 3 anúncios por ano, tá? O que garante, na verdade, esse bom fluxo de recebimento da renda passiva. Ela paga de forma consistente, tá? Você pode olhar desde ali de 98, que foi quando eu nasci, ela sempre pagou um pouquinho. De 2010 a 13 ali pagou pouco, né? Na verdade, de 2010 e 11 pagou zero, se eu não me engano. Aí sempre pagou com consistência, mas a robustez grande foi em 21, 22. Olha aqui o yield, tá? A gente teve basicamente 6% em 2015, 5% em 16, 41,88% em 2017. Veja aqui, já é exatamente esse momento. Aí a gente tem 7% em 2018, 19 paga muito pouco, aqui a gente estava no momento também ali quase na pandemia, né? 2020 pagou menos por conta da pandemia, e aí em 2021, 2022 volta a ter um yield atrativo. Para quem tem a empresa há bastante tempo, a depender do preço que pagou, o yield sempre foi muito bom. Agora, sempre fica essa dúvida. Será que vale comprar hoje só porque o yield nos últimos 2 anos foi bom? Será que tem margem de segurança para comprar a empresa? Porque ela é de qualidade, isso é um fato. Se ela não fosse, o Barsi não teria. Vamos ser bem sinceros quanto a isso. Eu mostrei para vocês aqui alguns dados. Mas será que faz sentido? Olha aqui em questão de valuation, tá? Não tem uma projeção de preço teto. Eu não tenho para minha própria conta porque eu não tenho aqui a ação. Até procurei um pouco do consenso de mercado para preço teto. Também não encontrei, mas olhei para o preço médio, tá? Preço teto médio dos últimos anos, tá? Que dá cerca mais ou menos de R$90. Hoje está custando 87, se eu não me engano, ou seja, se você olhar para o preço teto médio, cara, estaria assim quase sem margem de segurança, estaria quase no preço teto, tá? Mas de novo, isso também está muito pegando esse momento aqui, né? Esse momento de 22 e 21, que a gente teve yields altíssimos. Então esse preço teto médio ele pode estar viesado, tá? Ele pode estar desregulado. Por isso que é sempre bom você fazer só outra conta e você fazer uma análise sozinho, tá? Mas olha, em termos de múltiplos, a gente vê basicamente 3 vezes preço-valor patrimonial, 3 vezes EV/EBITDA, o que não parece ser um negócio tão ridículo assim no sentido de parecer caro, especialmente para essas empresas, tá? Eu gosto de olhar para o EV/EBITDA, acho que é um indicador bastante interessante. Então, quando a gente olha para 362, não parece tão caro assim. Óbvio que a gente precisa acabar comparando a empresa com ela mesma no passado, a empresa com as projeções, a empresa até com possíveis concorrentes. Mas veja, eu te trago aqui esses números. E em termos de rentabilidade e eficiência, veja, parece ser ótimos números. Uma margem líquida interessante, retorno sobre o capital investido ali, o ROIC de 34,14, que também é muito bom. O próprio ROI, né, que é o retorno ali em cima do capital do acionista, que no final do dia ali a nossa continha básica para o cuja oportunidade de 44,27 também parece bastante atrativo. Só fica aqui esse meu disclaimer e esse meu ponto de atenção quanto ao preço teto, tá? Parece que mesmo pagando agora esse preço teto médio, parece que talvez a gente esteja pagando um pouco demais, porque acho que ele está um pouco viesado por esses últimos dividendos aqui, tá? O que eu gostaria que você fizesse? Como aqui é um vídeo inicial e eu também não tenho a posição na empresa, gostaria que você comentasse aqui o que você acha, porque isso me ajuda a pensar mais e isso ajuda as outras pessoas aqui do canal também, tá? Então se tiver alguma posição quanto ao Unipar, se você tem Unipar, comenta aqui o que você acha, beleza? Vai ser muito legal de ver a opinião de vocês e quem sabe a gente faz um vídeo talvez um pouco mais completo em questão aqui de análise para entender de fato se a empresa faz sentido comprar hoje ou não, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais a divulgar o canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Então não esqueça de ajudar aí, tá? Não custa nada pra você. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.